Partidos políticos no Brasil, eles são uma peça central no jogo do poder, né? Mas como é que eles nascem? Quais são as regras para eles crescerem e poderem atuar? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, mergulhando no artigo 17 da Constituição. Para começar, vamos pegar essa ideia central. O partido político é, no fim das contas, essa instituição que faz a ponte, sabe? Ele é o intermediário entre o cidadão que vota e a representação que essa pessoa precisa ter lá no poder. É uma peça fundamental. Para a gente entender bem o artigo 17, nosso papo vai ser dividido em 5 partes, ok? A gente começa com os fundamentos, depois como um partido é criado, passa pelas alianças e fidelidade, a famosa cláusula de desempenho e, por último, as regras de financiamento. Então vamos lá, começando pela base. Por que os partidos são tão essenciais? E quais são aqueles princípios básicos, o DNA, que eles precisam seguir para poderem existir? Olha, aqui tem um ponto super importante que às vezes confunde. De um lado, a gente tem o pluralismo político. Isso é um fundamento da nossa república, é a liberdade de ter convicções e ideias diferentes. Do outro lado, como consequência disso, vem o pluripartidarismo. Ou seja, já que podemos pensar diferente, podemos ter múltiplos partidos. Um é o princípio, o outro é o resultado prático. Mas atenção, essa liberdade toda de criar partidos não é um cheque em branco, não. A Constituição coloca limites bem claros. Todo e qualquer partido é obrigado a defender a soberania nacional, o regime democrático e os direitos fundamentais da pessoa humana. Isso não se negocia. Certo. Mas como é que uma ideia vira um partido político de verdade na prática? Quais são os passos para sair do papel e entrar de vez na arena política? O processo tem 2 etapas bem definidas. Primeiro, o partido precisa nascer legalmente, ganhando personalidade jurídica no cartório civil como se fosse uma associação qualquer. Mas o pulo do gato vem depois. Para poder disputar a eleição, receber dinheiro do fundo partidário, ter tempo de TV, aí ele precisa registrar o estatuto lá no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. É esse segundo passo que o coloca no jogo. Beleza, o partido já existe. E agora? Como é que ele pode se juntar com outros partidos? E os políticos eleitos por ele, eles precisam ser leais? Como funcionam essas regras? E aqui, olha, teve uma mudança gigantesca. As coligações, que eram aquelas alianças de momento, sabe, que acabavam logo depois da eleição, agora só podem acontecer para a eleição majoritária, tipo presidente ou governador. Já para deputado e vereador, a regra é outra. Os partidos têm que formar federações, que é uma união bem mais séria, obrigatória por 4 anos, funcionando como um bloco só. E essa história toda de federação nos leva a uma das perguntas mais clássicas e polêmicas da política, principalmente quando a gente fala da eleição de deputados e vereadores. A resposta está no princípio da fidelidade partidária. A regra é bem clara. Nas eleições proporcionais, o mandato pertence ao partido e não ao político. Se o eleito sair do partido sem uma justa causa, ele pode perder o cargo. A ideia por trás disso é que o voto foi dado na legenda, no projeto do partido, e não só na pessoa. Agora, não é todo partido que tem acesso total ao bolo de recursos públicos, não. Para isso, eles precisam passar por uma espécie de prova, um filtro, a chamada cláusula de desempenho. A lógica é a seguinte. Para ter direito ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV, não basta só existir no papel. O partido precisa provar nas urnas que ele tem representatividade, que tem apoio de verdade, e a prova de fogo é a eleição para deputado federal. E como se passa nessa prova? Bom, o primeiro jeito é conseguindo pelo menos 3% dos votos válidos em todo o Brasil para deputado federal. E não basta concentrar tudo num lugar só. Essa votação tem que estar espalhada por, no mínimo, 1/3 dos estados. Mas se não bater essa meta de votos, calma que tem um outro caminho. A outra alternativa é pela força da bancada. O partido também se qualifica se conseguir eleger pelo menos 15 deputados federais e, de novo, eles precisam estar distribuídos por pelo menos 1/3 dos estados. Ah, e um detalhe importante. Essa regra não veio de uma vez só. Ela está sendo aplicada aos poucos, de forma escalonada. As exigências vão aumentando a cada eleição até chegar na meta final lá em 2030. Bom, para fechar, vamos falar de dinheiro. Quais são as regras de financiamento e, principalmente, o que é totalmente proibido para os partidos políticos no Brasil? A Constituição aqui é taxativa, não deixa dúvida. É proibido receber grana de governo ou entidade estrangeira. É proibido ser subordinado a eles. E, claro, é terminantemente proibido ter qualquer tipo de organização paramilitar. São regras para proteger a nossa própria democracia.
E a lei também tenta dar um empurrãozinho na igualdade de gênero. Por isso, tem cotas obrigatórias para o uso do dinheiro público. No mínimo, 5% do fundo partidário tem que ir para programas de incentivo à participação das mulheres na política. E na hora da campanha, pelo menos 30% da grana tem que ser destinada para candidaturas femininas. E tudo isso nos leva a uma reflexão, uma boa pergunta para a gente pensar. Essa cláusula de desempenho, ela fortalece a democracia, criando partidos mais sólidos, ou será que ela acaba enfraquecendo por dificultar o surgimento de novos movimentos políticos? É uma questão bem complexa, com bons argumentos dos dois lados. E se esse tipo de aprofundamento ajuda nos estudos, fica a dica. Nós criamos um curso completo de Direito Constitucional. Tem vídeos diretos ao ponto como este e também mapas mentais, material de apoio e questões para fixar bem o conteúdo. O link está aqui na descrição. E para quem curte debater e trocar uma ideia com outros estudantes, o convite está feito para participar do nosso grupo de estudos no WhatsApp, o Foca na Vaga. O link para entrar no grupo também está aqui na descrição. Valeu!